Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no canal. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês pelas visualizações, pelos comentários, pelos likes. Você que está assistindo meus vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com uma pessoa importante da sua vida. Se você acha que eu estou falando algo que está agregando na sua vida e você queira compartilhar, compartilha para a gente fazer essa corrente do bem, tá bom? Eu não quero ser mais uma pessoa que entra no YouTube e fala besteira, não. Eu tento sempre passar a realidade da vida, eu tento sempre passar o dia a dia de uma pessoa normal, tá bom? Então, eu agradeço a cada um de vocês, espero que hoje também seja algo que agregue na vida de vocês. É muito importante que eu vou falar, tá? De suma importância. E é uma coisa que também me deixou triste. Eu tenho que deixar isso bem claro e ser honesto com vocês, que deixou bem triste o que eu vou falar pra vocês. Porque comigo, não comigo, mas pela pessoa, tá? Eu fiquei triste pela pessoa. Olha que loucura o que eu vou falar aqui pra vocês. Ontem eu fui visitar um colega meu, né? Um colega já de longa data. E ele é vendedor, assim como eu. E ele faz vendas de outros ramos também, assim como eu também. E um desses anos que ele atua é a venda de carros, né? Carros e motos. Né? Ele trabalha ele é subgerente já de uma loja de carro. E ontem praticamente foi o fechamento final, né? A maioria de vendedores carro, moto, apartamento, consignado, os vendedores em si, eles entraram em recesso, né? A partir do dia 20, algumas lojas já vem entrando em recesso, e só volta aí depois do dia 5, outros voltam depois do dia 9, então, enfim. E ontem foi o oficial ali para ele fechar de vez, né? A loja foi fechada para as festas, né, de final de ano. Ontem praticamente foi mais entrega de carros, né? Carros e motos, né? Que as pessoas aproveitaram os últimos momentos, né? Os últimos dias para realizar esse sonho do carro, às vezes, muitas das vezes o primeiro carro, muitas das vezes a primeira moto. Eu finalizei ontem o meu trabalho, finalizei até cedo, mais ou menos ali umas 5 horas da tarde. E ele falou, meu, passa aqui que eu vou estar aqui até umas 6h30. Eu cheguei lá, ainda tinha gente retirando o seu bem de consumo, né? O seu sonho realizado. E ontem tava um cara lá, e ele mais duas pessoas, né? Eles estavam em 3. E ele tava conversando com esse colega meu, tá? Esse cliente dele tava conversando com esse colega meu. E eu, de longe, não faço parte da negociação, não trabalho lá, e eu prestando atenção. Eu sou um cara que eu aprendi a ser muito observador, entendeu? Eu sou muito observador, observo muito. Eu fico muito caladinho ali, mas eu tô observando tudo. E conversando e tal. E eles chegaram, e isso eu fiquei sabendo depois, tá? Eles chegaram de Uber, só que quando eles foram embora, eu já tava na loja. Então eles foram também de Uber. E qual que é a moral da história? Ele, depois a gente conversando, ele contou o que aconteceu ali. Eu falei, mas o que aconteceu ali com o cliente ali e tal? Aconteceu alguma coisa errada e tal? Ele falou, sim, Alan, aconteceu. O cliente praticamente estava fechado a venda, tá? Era um carro, era uma Tracker 2016, uma Tracker da GM, né, da Chevrolet. E, cara, ele, né, um cliente que já estava praticamente fechado, e o pai e um amigo do pai dele, né? E conversando ali e tal, entre os três ali, conversando tal, ele desistiu da negociação, ele desistiu em cima da hora, porque era para retirar já o carro, né? Praticamente, já quase retirar o carro, acho que faltava alguns detalhinhos, mas ele foi lá novamente com o pai dele, com o amigo do pai dele, para vistoriar o carro e tal. Enfim, isso faz parte de negociação, galera, tá? Você que mexe com venda e você, já fechei com o cliente e você acha que já tá tudo certo? Não, não tá tudo certo não. É complexo, o processo de venda, o pós-venda é mais complexo ainda. Na minha opinião, eu acho que o pós-venda é muito mais interessante e muito mais importante do que a venda em si, tá? Porque o pós-venda é o que vai ditar o seu comércio, é o que vai ditar as regras do jogo, né? E você tem que aprender isso de qualquer forma, tá? Não pensa só que já vendi, já bati minha meta, já peguei uma comissão e tá tudo certo. Não, às vezes tem problema, muitas das vezes, né? Tem problema na pós-venda, tá bom? E ele terminou desistindo. O problema não é a desistência, tá? Não é a desistência. O problema é o seguinte, o motivo da desistência. Aonde que eu fiquei besta, né? Eu sei que isso acontece, não vou ser hipócrita e falar, nossa, a primeira vez, não. Isso acontece, só que quando acontece por este motivo específico que eu vou falar aqui pra vocês, é bizarro. Eu falo, cara, eu fico triste, não pelo vendedor, tá? Porque ele falou, Alan, a meta da loja foi batida, tá tudo certo, entendeu? Eu tô indo viajar amanhã,
Então a vida do cara tá rolando. As pessoas que estavam saindo de carro, de moto, tava muito bem, entendeu? Tava feliz, vai passar ali o Natal, a virada do ano realizado, né? O que eu sempre falo aqui, você entra numa questão de massa cultural, isso é uma questão cultural, de que já bateu dia 20 de dezembro, tá tudo certo, bateu dia 1º de dezembro, acabou. Eu pensava dessa forma também, mas depois que eu fui para a área de vendas, eu fui negociar, eu fui entendendo essas coisas, eu falei, cara, o jogo acaba realmente nos 48, né? Nem nos 48, 50 minutos do segundo tempo. É uma bola espirrada na área, o cara vai lá, mete a cabeça na bola e é gol, entendeu? Então na vida real também é dessa forma, tá? E ele pegou e falou, ele desistiu simplesmente por questões externas. A Tracker estava toda revisada, tava pneus novos, nunca foi batida, não tinha sinistro, tava ok, documentação ok, segundo dono, que ele falou para mim não era o primeiro, era o segundo dono. A Tracker tava mais ou menos ali com uns 58, acho que era 58, 59 mil, não batia nem 60 mil quilômetros rodados. Cara, é um carro novo, tá? 60 mil quilômetros é um carro novo no estado 2016, é novo, a gente tá 2025, tá? E o primeiro dono era um médico, né, idoso, então o cara, nem usava o carro praticamente, sabe? Cara idoso, a fase adiantada, assim, né, a idade adiantada. O cara vai fazer o quê? Vai ficar rodando o carro pra cá? Não, só ia pro trabalho e voltava, só isso. E o segundo dono foi uma mulher, né? Então um carro, assim, muito bacana, completão, muito bacana. Quem entende aqui de carro sabe o que eu tô falando. E desistiu. Por que desistiu? Porque o pai e o amigo do pai falou que o carro é lasanha. Esse termo lasanha que nós falamos para carro, para moto, é carros problemáticos, né? Moto problemática. Então a gente fala, pô, essa lasanha aí é complicada, hein? Quem entende aqui de carro sabe o que eu tô falando também. Mas assim, cara, o carro com 58 mil, 58, 59 mil, segundo dono, nunca teve sinistro, nunca teve batida, nada, entendeu? As revisões feitas na GM, até 50 mil, ele falou pra mim, até 50 mil, tava feito tudo na GM, de 10 em 10 mil, troca de óleo, filtro e tal. Cara, o carro zero, entendeu? Mas assim, por que a minha tristeza foi com o vendedor, com o meu colega, o gerente lá? Não foi. Foi pelo cliente. Por quê? Porque, cara, como é que você deixa pessoas, coisas externas, dar palpite na sua vida? É por isso que eu falo isso aqui, cara, que isso aqui literalmente essencial na sua vida. Tudo que você for fazer, se você for falar antes, se você for pedir uma opinião antes, peça para a pessoa que já chegou lá. Ah, mas eu não conheço ninguém. Então, amigão, você tá perdido. Você tá precário de amizade. Você tá precário de conhecimento. Você tá precário de network. Porque se todas as pessoas ao seu redor não chegou aonde você quer chegar ou até ultrapassou e você não tem ninguém como referência, como ponto de referência, amigão, sabe? Troca essas amizades aí. Urgentemente você precisa trocar essas amizades. Urgentemente você precisa trocar esse círculo. Porque, cara, você se sente perdido. Então, provavelmente foi o que aconteceu com esse camarada, com esse cliente. Não vou citar nomes aqui, tá? Porque pode ser que ele esteja vendo ou ele vai ver. Enfim, não sei se vai ver. Mas se um dia ele ver, então a gente tem que ter bom senso. Então, assim, eu fiquei triste por ele, entendeu? Eu fiquei triste não pelo vendedor, mas eu fiquei triste por ele. Porque eu falei, cara, faltando, assim, pouco tempo para você chegar no seu objetivo, você não vai, porque você levou pessoas de fora, analisou o carro e achou que o carro era BB1. Um também dos motivos falou que o carro é BB1. Pô, mas é uma Tracker, é um SUV, que é o quê? Que a Tracker ande e consuma como 1.0? A Tracker é 2.0, anda pra caramba, então vai consumir. É carro para quem tem dinheiro, para quem tem, né, condições para manter, entendeu? Não é um Celta, não é um Gol, é uma Tracker, entendeu? Mas assim, é triste porque eu falei, cara, é bizarro isso, é extremamente bizarro. Isso acontece muito, tá, galera? Isso acontece muito. Acredito até que alguns que possam estar assistindo esse vídeo já aconteceu também com você. Mas não deixe que ninguém interfira nos seus objetivos, no seu projeto. Pelo amor de Deus, eu já falei aqui neste canal. Tudo que você for fazer, bico fechado, cala a boca. E se for para falar, fale depois de muito tempo. Se for para falar, fale depois de muito tempo, porque a pessoa não vai ter como questionar o seu objetivo, o seu projeto, não vai como questionar a sua compra, sabe? É absurdo. Então, como é que você, poxa, às vezes, muitas das vezes, se o cara já praticamente tinha fechado a compra do carro, é porque ele gostou daquele carro. Entendeu? Você não vai comprar uma coisa que você não gostou, que você achou horrível. Não é feio demais, é horrível, é uma lasanha, a famosa lasanha, e você vai comprar. Ninguém faz isso, gente. Pelo amor de Deus.
Sabe, é bom senso, não existe isso. Você não vai comprar uma coisa que você acha feio, entendeu? Não vou comprar um tênis que eu acho feio, um relógio que eu acho feio, uma camiseta que eu acho feio. Você não compra, entendeu? Mas assim, é triste. Então ele, além da desistência do veículo, né, do bem dele que ele desistiu, ele ainda vai ter que pagar a multa, entendeu? E a multa, por que ele vai ter que pagar a multa? A multa funciona da seguinte maneira: tudo que você for comprar e você vai desistir, você tem que pagar uma taxa. Entendeu? Você tirou uma oportunidade de outra pessoa, você tirou o sonho de outra pessoa que estava na fila também, entendeu? Às vezes a pessoa chegou 10, 20, uma hora depois para ver o carro, para comprar o apartamento, para comprar tal coisa, a moto, e simplesmente o vendedor falou: acabou de ser vendido. Já aconteceu isso comigo, tá? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De eu ir na concessionária ver tal carro, o vendedor falou: já foi vendido, ó. É isso. Você não fica nervoso, não fica nervoso, fica extremamente triste, fala, pô, meu, porque você já se imagina no carro, você já se imagina você viajando, você já imagina as coisas lá em cima da moto, na casa, você já imagina você morando em tal lugar, e quando você vai lá negociar no escritório, você vai negociar na loja, já foi vendido, entendeu? Isso é muito, quem já passou por isso sabe, isso é muito frustrante, é complicado, entendeu? Então ele vai ter que pagar uma multa, tá? Uma quebra de contrato, porque mexeu com cartório e tal, então ele vai ter que pagar isso aí. Mas a pessoa, ela tá disposta em pagar, né, a quebra do contrato do que levar algo que gostou, que ele gostou, não foi um imposto a ele, entendeu? Então quantas vezes, isso hoje é o meu vídeo para vocês, tá? Quantas vezes nós deixamos de fazer várias coisas na vida, determinadas coisas, chegar em alguns projetos, né, alguns objetivos, por questões externas. Pelo amor de Deus, se fosse só você, ele no caso, né? Ele fala, não, realmente me arrependi, não achei legal, vi, sei lá, vídeos no YouTube, pesquisei no Google, vi vídeos também relacionados no Google, nas redes sociais, e a galera acha muito ruim, tem problema crônico disso, não sei o que, o feedback é ruim, o pós-venda é horrível, beleza, é o seu direito do consumidor. Aí nós que vendemos, nós temos que respeitar o direito de desistência do consumidor. Agora, você desistir por coisas externas, pelo amor de Deus, galera, não desista por coisas externas, por pessoas externas. E muitas das vezes não tem nada. A pessoa não tem nada, é o que eu mais... Aí além de triste, aí entra a minha revolta. Porque eu falo, cara, como é que você deixa uma pessoa falar algo pra você, minar o seu objetivo, você não conseguir, e você vê a vida da pessoa é uma merda, é uma porcaria, gente. Pelo amor de Deus, é um lixo, entendeu? Se for para ouvir um feedback, escuta um feedback pelo menos da pessoa que já passou, que já teve o carro, já teve a moto, já teve um apartamento naquele lugar, uma casa naquele lugar, ele vai falar para você, entendeu? Ou que já tem e já comprou outros, entendeu? Então, poxa, tenha feedback de pessoas que já chegou ou que até já passaram, ultrapassou e já tá, sabe, a milhão, não de zezão, de manezão. Mas é isso, galera. Mais um videozinho no canal. Espero que tenha agregado algo positivo na sua vida. Não deixe que ninguém mine os seus sonhos, os seus projetos, porque só quem perde é você. Assim como só quem ganha quando você chega é você, primeiramente é você, quando você perde por questões externas, que eu acho extremamente bizarro, é você. Tá bom, galera? Fique com Deus. Mais um videozinho e até mais. Valeu!